Boa tarde a todos, eu sou Thaís Barbeiro, diretora da escola The Rose Method Shine, e hoje a gente vai ter uma live super especial com a professora Melina Flores e com o instrutor Anderson Gouveia. Então, se você está chegando por aí agora, já avisa seus amigos, vou fixar aqui o comentário. A professora Melina Flores já está entrando por aqui, o Anderson Gouveia também. Muito bem. Então a gente vai falar hoje sobre como as técnicas corporais que nós fazemos em aula ajudam em todo esse processo de ampliação de consciência, ou seja, para você conseguir meditar. Sim, tem a ver técnicas corporais com meditação também. Olha só. Então, já está entrando aí a professora Melina Flores, o Anderson Gouveia, tem uma galerinha entrando e você pode pegar o seu aviãozinho aí, arrastar para o lado para chamar seus amigos para participarem dessa live de hoje. Estou só aguardando o Andy e a Mel entrarem por aqui na área. Muito bem. A gente tem lives todas as segundas-feiras com o professor De Rose. Olha lá, o Anderson acabou de entrar, já vou puxar ele aqui. A Melina também já está chegando. Dia, neste perfil tem uma live nova com o professor De Rose e ocasionalmente a gente marca alguns temas, chama os amigos para bater papo. Então também, se você quiser saber mais sobre a nossa programação, criar essa conexão mais forte com a gente, entender sobre o que a gente faz dentro do The Rose Method, no link da nossa bio aqui, você pode se cadastrar no nosso mailing e tem também um recadinho que eu já vou dando agora antes do pessoal entrar. A gente vai ter um webinar com a professora Melina Flores e é do dia 18 de setembro e você pode se inscrever gratuitamente também no link da nossa bio. Já você consegue ter acesso a isso. Bom, estou tentando puxar o Anderson e a Melina, estou aguardando eles entrarem aqui. Acho que a Mel entrou com o Instagram do Diego, deixa eu ver se é ele. Deve ser isso aqui. Ah, o Anderson chegou! Melina também! Uhul! Tudo certo! Eba! Tamo na área. Que alegria receber os dois aqui! Muito bom! Muito feliz. Gostoso. Muito bem-vindos! E hoje vamos falar sobre a conexão entre técnicas corporais e ampliação da consciência. Primeiro, eu queria que o Anderson se apresentasse para quem não conhece, depois a Melina, para a gente entrar diretamente no assunto. Andy, fala para quem não te conhece quem é você. Bom, eu sou o Anderson, o pessoal me conhece por Andy. Sou já instrutor do The Rose Method há um pouquinho mais, há 20 anos. Há 20 anos. E praticamente esse tempo todo fiquei como demonstrador, junto com a Mel, inclusive. Dividimos os palcos muitas vezes e tem uma relação importante com a prática como um todo, o que inclui as técnicas corporais, que são uma porta de entrada para o nosso trabalho, que é realmente bem grandioso. Maravilha. Mel, agora se apresente. Conta aí quem é você para quem não te conhece. Obrigada pelo convite, tá? Tá virando costume a gente se encontrar por aqui, né? Mas estou muito feliz de encontrar o Andy, tô com saudade, tá todo tempo que a gente não se vê. Como o Andy falou, a gente já dividiu muitos palcos, né, de festival, desde outras épocas muito pretéritas. Muito legal. E também, mais ou menos, tenho esse tempo de professora, há 20 anos. Estava vendo que daqui a pouco faço 25 anos de prática, nem quem diria que o tempo passa assim. E também sempre tive uma identificação forte com a área das técnicas corporais. E o Andy, que está aqui, eu não consigo chamá-lo de Anderson, tá, gente? Porque a gente se conhece há 20 anos, então... O Andy, para mim, sempre foi uma referência nessa área, porque ele é muito top, realmente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Para mim também. Eu já trabalho com o Anderson aqui uns 3 anos já, Andy? Já deu isso? Com a pandemia foram 2. Antes eu estava, acho que mais um e meio, talvez. Daqui a pouco, 3 anos e meio, daqui a pouco dá 4. Também trabalho na escola The Rose Method Sumaré.
E sou diretora da escola The Rose Method Shine, que é uma plataforma voltada, um projeto meu antigo que eu sempre tive, que é específico para trabalho de artistas, para atores especificamente, que eu gosto bastante de trabalhar preparação corporal de artistas com as técnicas e os conceitos do The Rose Method. E as aulas presenciais lá na escola do The Rose Method Sumaré. Muito bom ter os dois por aqui. A Melina, que deu a ideia sobre este tema. E eu queria que a Melina contasse por que ela propôs esse tema e por que ela convidou especificamente o Anderson Gouveia para participar dessa live. Olha, eu pensei nesse tema, foi muito legal. Foi um insight que eu tive quando o Diego sugeriu. Falem sobre técnicas corporais e ampliação da consciência. Aí, então eu disse, ótimo. Ou seja, a ideia foi do Diego. Foi do Diego. Ele é meu lado criativo. mas tem tudo a ver, realmente. E eu super pensei em trocar ideias sobre isso com o Andy, porque eu sempre senti que ele é muito ligado na técnica corporal e que ele é muito ligado à parte técnica da nossa metodologia, envolvendo também todo o aspecto de disciplina, de constância na prática, e a gente que pratica, ou seja, quem estiver aqui pratica o The Rose Method, sabe que a estrutura completa da nossa aula, ela vai construindo o encadeamento das técnicas para levar à fase final, que tradicionalmente é sempre a etapa final da prática, e que é quando se treina nas técnicas de mindfulness e meditação. Então, claro, a gente tem a identificação com a técnica corporal, que é a técnica mais concreta, né? A gente mexe o corpo, pode fazer uma foto, enfim. Mas a vivência é muito mais profunda do que isso, é muito mais sutil. E nós sabemos que seria um excelente parceiro para esse momento. Maravilha. Anderson, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho um adendo aqui com relação à apresentação da Mel, porque não sei se quem está conectado sabe, então acho que é importante a gente comunicar. A Mel ela é responsável pela parte de técnica corporal do nosso guia técnico, que é um livro do professor De Rose. A Mel faz um trabalho ali. Impecável. Ufa, são mais de 2.000 técnicas e tem que fazer técnica. Ela tem uma equipe, mas ela que conduz. A batuta está na mão dela de como conduzir isso. E é autora também de alguns livros, 2 ou 3, já são 3 ou são 2? Livros também sobre o tema que complementam esse guia maior, que é do professor De Rose, e esses 2 livros complementam. Então, é a nossa autoridade com relação a esse tema na instituição. A dúvida, quando a gente tem uma dúvida, que ela vem, quem estuda tem dúvida. Então, quando a gente tem dúvida, é a ela que a gente vai importunar antes de ir direto no homem. Então, a gente vai nela e se houver alguma questão, aí a própria Mel tira essa questão com o mestre e com o professor e traz para o grupo. Então, é uma tarefa gostosa e árdua ao mesmo tempo, mas é uma coisa constante, Acho que esse é um mérito muito bom que precisa ser trazido à tona. Eu faço das palavras da Mel as minhas. A forma com que a gente trabalha o corpo dentro da metodologia, eu diria que é quase que o corpo vem junto. A gente está trabalhando a consciência e em um determinado momento da prática, que na verdade acontece em todos, porque você não consegue sair do seu corpo para praticar. Você vai fazer um respiratório, você está usando o corpo. Vai fazer um gesto com as mãos, está usando o corpo. Vai fazer meditação, você usa o corpo. Mas tem uma parte da aula que é evidenciada e que para o iniciante, e no nosso método, pelo menos os 5 primeiros anos, você é iniciante, a maior parte da prática a gente fica ali, das 8 partes de uma prática completa, a parte relativa às técnicas corporais acaba ocupando o maior tempo. Depois isso acaba se invertendo às vezes, mas
no início é importante que crie essa estrutura, até para que a pessoa comece a entender como se concentra, como... Então, quando você alonga e a musculatura está sendo solicitada, a sua atenção foi para lá, obrigatoriamente. Por isso que você sentiu que houve uma solicitação. Então, é mais fácil você se concentrar na parte mais solicitada do corpo, alongando ou fazendo força, do que imaginar a lua cheia. Criar, porque aquela parte do seu corpo está implorando por atenção. Então, perceba como a gente está mais preocupado com a consciência o tempo todo e a técnica corporal, ela muitas vezes é uma porta de entrada para isso, porque no início a gente fala, presta atenção nas mãos, e o cara está pensando em pagar boleto, está pensando em outra coisa. Aí a gente fala, não, agora respira dessa forma, mas não... E quando vai fazer a técnica corporal, a solicitação que ela gera obriga, pelo menos no momento inicial, a atenção a ir para ali, e depois cabe ao aluno aprender a sustentar a consciência sobre aquela região ou outras coisas mais interessantes. Maravilha. E você que está chegando agora na live, chama seus amigos e coloca suas dúvidas sobre este assunto de hoje. O tema está fixado, conexão entre técnicas corporais e ampliação da consciência. A gente está aqui com uns dois monstros na rede de Rose sobre o assunto, dois super demonstradores de coreografia. Eu pratico há mais de 20 anos, dou aulas desde 2005, final de 2004, vai. E assim, eu nunca amei técnicas corporais. Quando eu entrei, eu tinha uma dificuldade muito grande, principalmente para fazer as técnicas musculares, mas eu me interessava muito por meditação. E foi por isso, por querer a expansão da consciência, que eu falei, nossa, eu quero mais do que a meditação até um dia, eu quero me conhecer como um todo. Imagina, artista, você tem que conhecer o seu corpo, o seu emocional, para lidar com todo esse turbilhão de coisas que tem dentro de você. E as técnicas corporais eu tinha preguiça, eu falava, isso é muito difícil para mim, eu acho que eu não vou conseguir fazer. E com o tempo eu fui melhorando no meu dia a dia, mas era muito difícil. Por quê? Por que eu fui melhorando no dia a dia? Porque eu queria a expansão da consciência, eu queria conseguir meditar. E eu percebi o quanto isso era importante para mim. E, cara, mesmo quando você tem muita dificuldade no começo, é muito importante você se esforçar para fazer, porque você vai conseguir expandir a sua consciência como um todo. E, principalmente, o caminho para conseguir chegar na meditação fica muito mais fácil depois. Fale um pouquinho sobre isso, para quem tem muita dificuldade quando começa assim como eu tinha, que eu falava, eu não quero fazer, isso é muito difícil, eu posso fazer o resto da aula, a parte da meditação, o resto todo eu gosto, os respiratórios, mas as técnicas corporais eu era preguiçosa, eu confesso. Tá, que engraçado, eu acho que o meu processo foi exatamente o oposto, mas é muito bom, porque cada um vive diferente. Quando eu comecei a praticar, por uns 3 anos, eu só queria fazer a modalidade da prática preparatória que tem mais quantidade de técnica corporal. Que hoje a gente tem até uma diversidade de técnicas preparatórias com tempos diferentes e focos diferentes, algumas mais focadas no trabalho de reeducação respiratória, de ampliação da capacidade respiratória, enfim. Tem uma das modalidades que foca mais na técnica corporal. E super importante também isso no momento inicial para você desenvolver essa consciência corporal e que isso seja justamente o alicerce para o trabalho de mindfulness e meditação. Então, você comentou que você tinha preguiça para a técnica corporal, normal, né? Muitos alunos novos têm. Mas, se você quer se dedicar às técnicas de meditação, você vai ter que ficar muito tempo sentada e com o corpo imóvel. O trabalho vai por um outro nível. Então, se você não tem o mínimo de consciência corporal, de tonicidade muscular, força, né? E mesmo de saber administrar ali as emoções, vai ser muito difícil você ficar quieta para poder fazer o trabalho de mindfulness. Então, você acaba querendo pular uma etapa, né? E isso não vai te ajudar. Vai ser muito melhor se você faz a prática completa, porque isso vai te dar o suporte. Mas esse processo que você falou é muito normal. E aí o meu era o oposto. Eu tinha preguiça das técnicas de meditação
porque tinha que ficar muito tempo sentada, tipo, pensando numa coisa só, sendo que eu tinha muita coisa na cabeça e muita coisa para pensar. Então eu me dispersava com uma facilidade tão grande que a minha conclusão é de que eu acabava perdendo tempo. Não porque a técnica não fosse boa, mas porque eu não estava nem fazendo nada, eu estava divagando, dispersa. O Andy falou do boleto para pagar, no meu caso era prova, sempre tinha alguma prova, eu estava no colégio, meu colégio era muito difícil. E eu fiz o colégio mais exigente da Argentina. Então, sempre tinha uma prova importante para estudar. E aí, eu lá, sentada, sem fazer nada, era tipo, ai meu Deus do céu, me tira daqui, sabe? Que é outro processo normal dos alunos novos. Então, o que eu gostava da técnica corporal é que me obrigava a estar aí, né? O que o Andy falou, tipo, você tinha que estar ali e a musculatura te chamava a atenção e você tinha assunto para pensar, né? Uma hora era a musculatura, outra hora era distribuir a força e o peso do corpo. Então, caía bem para mim naquela época. O que eu precisava era isso, era mexer o esqueleto depois de tanto estudo. E que fique claro que depois de um tempo, tudo que a gente treina com afinco, mesmo que você não ame tanto aquela parte ou outra, acaba saindo. E hoje eu dou aulas há muito tempo, e as minhas aulas elas são fortes, e os meus alunos reclamam das técnicas corporais, porque eu dou permanência, eu dou técnicas mais difíceis. Então, como a gente muda, né? Porque a gente aprende que aquilo faz bem pra gente. E quando a gente valoriza o quanto faz bem, você fala, nossa, eu quero muito isso. Tem várias dúvidas aqui, mas eu queria que o Andy falasse um pouquinho mais sobre esse assunto também. E depois eu quero ler algumas coisas que as pessoas colocaram aqui de dúvidas. Podem escrever. Poxa, é o que vocês falam, né? Falando é simples, né? Falando é rápido e simples. Existe muito, muito trabalho. Uma coisa interessante é que, no nosso caso, né, que desejamos uma mudança na estrutura da consciência, uma mudança radical no que diz respeito a comportamento. Então, no nosso caso, para que todas essas coisas sejam contempladas a partir da melhora de performance corporal, o caminho que se percorre para isso é fundamental, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É inegável o alongamento e a flexibilidade das meninas do Bolshoi, ou dos bailarinos todos do Bolshoi. Mas eles conquistam aquilo dentro de um outro paradigma completamente distinto, onde muitas vezes eles vão se machucar durante o treinamento, eles vão continuar treinando machucados para que aquilo se regenere. Então é muito comum que você veja alguém que faça parte desse corpo de dança, de um balé como esse, e o corpo eles têm as aberturas negativadas, tudo, mas não necessariamente isso trouxe a mesma flexibilidade como quando diz respeito a pessoa como um todo, a forma daquela pessoa se relacionar, perceber e interagir o meio que a cerca. Aquilo muitas vezes enrijece ainda mais por ter treinado com dor, com sofrimento. Então, no nosso caso, você pega uma pessoa que está mais rígida e ao trabalhar essa flexibilidade ou o alongamento de maneira muito consciente ao longo de todo o processo, interferindo com a respiração, com algumas técnicas mentais que a gente ensina, encontrando um ponto que não é agressivo para você, nem física nem emocionalmente, mas que também não é inócuo, e isso é uma arte, onde você vai errar para menos e vai sentir que poderia ter ido mais, vai errar para mais e vai ficar dolorido no dia seguinte, mas você sabe que não era a proposta, e aí você corrige. Esse ganho que você tem no dia a dia, aos poucos, vai transformando não somente o seu corpo, mas vai transformar a forma de perceber e interagir com o meio que te cerca. Por exemplo, evoluir através do prazer, que é uma das premissas da nossa metodologia, e que você pode sim já começar a treiná-la a partir de técnica corporal, mensurando se a sua dedicação está tendo resultado, está gerando resultado, mas não te agride, né? Nesse paradigma, seria péssimo para o nosso praticante evoluir através da dor dentro da técnica corporal, porque vai
reforçar um paradigma antigo dele, que você se sofre e alcança o resultado que você deseja. Sendo que a gente quer quebrar isso. Então a gente vai ter que encontrar uma forma de treinar de forma intensa, mais gostosa, que gere resultado. Então, olha só como já vai trazendo uma mudança na estrutura da consciência como um todo, a partir de um alongamento que poderia ser um aquecimento de Kung Fu, poderia ser um treinamento de balé, mas é técnica do The Rose Method, então tem esses paradigmas totalmente diferentes. Ana Varela falou assim: nunca fiz essa conexão da técnica corporal e a meditação. Na verdade, eu não sabia nem que tinha conexão. E a Camila Gon colocou: muitas vezes eu sinto incômodo quando coloco atenção na área mais solicitada. É normal? Quem responde essa? Olha, na minha opinião, na verdade, talvez o incômodo já estava, só que ela não tinha percebido. E ao levar a consciência, percebeu que de alguma forma estava incomodando. Então, é o processo de ouvir o nosso corpo. Parece até meio clichê, né? Gente, eu não gosto dos clichês, mas muitas vezes caio neles. Mas é isso, a gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo, porque o nosso corpo nos fala um monte de coisas. Inclusive, ele nos fala quando existe um problema real, quando existe uma doença começando, ou qualquer coisa do estilo. Só que, como a gente não ouve, o corpo fala. Daí a gente não presta muita atenção. O corpo está mandando, sei lá, uma dor de cabeça. Aí você responde com o quê? Com um remédio que cobre a dor de cabeça e deixa para lá. E você não ouviu de onde vinha essa dor de cabeça, né? Coisa mais simples. Era porque você se alimentou mal? Era porque você não dormiu bem? Era porque você se deixou levar por emoções pesadas, né, densas? Era porque você esteve demasiado tempo seguido trabalhando sem fazer uma pausa? Não dá para saber, porque você mascarou a dor, deixou para lá. Aí o corpo te avisa uma vez, te avisa outra. Aí daqui a pouco ele vai falar: bom, eu fico avisando aqui, o cara não me ouve, vou parar de avisar. E aí ele fica caladinho, só que fica caladinho guardando aquele problema. Quando ele te avisa, é porque não dá mais para mascarar. Então, esse processo é normal de todo mundo que não faz um tipo de trabalho que gere, estimule esse diálogo interno, né? Essa ampliação das percepções. Então é normal. E aí quando a gente começa a praticar, às vezes, de repente, de uma vez só, o corpo nos avisa um monte de coisas. Então a gente tem que estar receptivo a isso também. E eu sou fã das técnicas corporais porque o que mais rapidamente, de forma mais simples e direta, estabelece essa conexão e te avisa, né? Te avisa se estava doendo aqui ou não, ou se precisava de mais energia numa região do corpo. A minha teoria é de que esse incômodo estava, só que você não tinha ouvido. Posso estar enganada, porque na verdade não tem resposta certa, única, né? É um palpite que eu estou dando, mas diria isso. Bom, tem mais um comentário aqui que o Danilson colocou: nossa, pois eu sofro na meditação, eu viveria só nas técnicas corporais. A Joellery colocou: as permanências ajudam, né? Como que a gente faz com a questão das permanências? Sim, as permanências ajudam e muito. Muita gente se identificando com a Melina também, que era como que as pessoas se sentem, como ela se sentia também no que ela falou. A gente fala um pouco mais sobre as permanências. Permanências. Sabe quando eu comecei a dar aula, eu dava umas permanências insanas, assim, e o pessoal até me chamou de permanência uma época. Poxa, existem muitas formas de treinar as técnicas corporais. Existem realmente muitas formas e cada uma delas tem a sua graça, cada uma delas traz um tipo de desenvolvimento muito específico. As permanências são tidas como a forma mais adiantada de praticar, mais avançada, mas eu não diria que é só para o mais avançado. O contrário também é verdade, porque quando a gente aprende, tem uma aula do professor De Rose que é sobre as
as regras gerais de execução dessas técnicas corporais. É uma aula incrível, que muda por completo o seu paradigma do que é fazer uma flexão para frente, por exemplo. Aquela aula, ela ressignifica isso, e você entende o que é a técnica corporal da nossa metodologia. Entende na teoria, depois tem que ralar para fazer isso na prática. Mas lá ele vai colocar 3 itens principais, cada um desses itens se subdivide em outros 3 itens, o que dá um total de 9 itens. Então, o primeiro passo, se você quer fazer técnica corporal adequadamente, com profundidade, você precisa conhecer esses 9 itens, assim como, quem sabe, a tabuada do 2. Porque se você precisa lembrar qual é aquele item, é porque ele está muito distante de ser vivenciado. Então, você precisa conhecer com facilidade. Precisa conhecer os 9 de uma vez? Não, calma. Pega um dos 9. Na aula de hoje, esse item 1 eu vou fazer, vou zerar essa aula. Todas as técnicas corporais eu vou fazer direito esse item 1. Aí ele vai ficar fácil para você. Aí você coloca um segundo item. Só que, para que você consiga fazer isso, você precisa de tempo. Principalmente o iniciante que está aprendendo as técnicas a fazer isso tudo, né? Porque a técnica corporal, às vezes eu comparo ela com dirigir um automóvel. Didaticamente, quando você vai ensinar uma pessoa a dirigir, você precisa quebrar todo aquele processo em várias partes. Primeiro vamos fazer isso, depois aquilo. Mas para o iniciante que está aprendendo a dirigir, é tudo muito confuso. Você tem que olhar para frente, mas tem que olhar para os espelhos retrovisores, que são 3. Então você precisa olhar para 4 lugares ao mesmo tempo. Tem 3 pedais, só 2 pés, a alavanca do câmbio, aí liga o carro, tem freio no pé, tem freio na mão. Depois que você aprende o processo, dirigir é tudo isso. É tudo isso. Então, quando a gente explica a técnica corporal, a gente precisa dividir. Não dá para falar tudo de uma vez. Mas a técnica corporal é quando aqueles 9 itens acontecem simultaneamente, eles têm uma sinergia entre si. Para que você aprenda a fazer isso, não dá para ficar 5 segundos na posição, não dá tempo. Para conseguir fazer tudo isso em 10 segundos, você precisa ser avançado. Então, não é só o avançado que vai gostar de ficar lá um tempão na técnica, aí realmente fica um tempão, mas o iniciante também, ele precisa começar a entender que a permanência é a oportunidade que ele tem de começar a compreender a técnica corporal para muitas vezes além de deixar o corpo mais forte e flexível, mas o como ele consegue atuar com a consciência naquela experiência dentro dos paradigmas de uma aula que o professor De Rose dá melhor do que eu daria e por 1h30 falando lá sobre esse tema. A galera tá perguntando quais são os 9 itens que o Anderson está falando. Quem vai responder será que eu lembro? São assim, ó. Se você lembrar de 3, já vale muito a pena, que são os 3, antes de se subdividirem, tá? Mas é posição, que é onde geralmente a gente para. Posição. Respiração e atitude interior. Esses são os 3. Então, assim, se você fizer a melhor posição que você puder, dentro do que o seu professor estiver ensinando, porque fazer a melhor posição, aí vai o atleta lá e quer se machucar. Não é isso. Então, dentro do que o seu professor estiver ensinando, faz a melhor posição que você puder. Dentro do que o seu professor já te ensinou, faça a melhor respiração que você puder. Por que é dentro do que o professor ensinou? Porque se você trouxer um paradigma que é de fora, talvez na sua cabeça a melhor respiração seja fazer assim. Totalmente fora do que a gente quer. E por fim, a atitude interior. Isso que a gente pode ver melhor, mas presta atenção. Presta atenção. O que está acontecendo? Tá? Eu posso citar o restante. A posição ela tem que ser estável, confortável e estética. A respiração ela é consciente, ela é profunda e ela... Aí, se você olhar a aula do professor De Rose, ele vai falar lenta e vai escrever ritmada.
Por quê? Porque quando você avança, vira ritmo mesmo, igualzinho lá nos respiratórios. Mas no comecinho, se você fizer a respiração lenta, sem ruído, já é mais do que o suficiente. E a atitude interior, que tem a localização da consciência, a mentalização e uma coisa que chama bhava, que numa tradução livre seria sentimento que confere força. É vontade. Vontade de fazer a técnica. Não de se machucar, não de exagerar, porque você precisa ouvir o corpo, como a Mel estava falando. Isso é mais precioso, você extrair daquela posição um conhecimento um pouquinho maior de si do que botar a testa no joelho. Quer complementar, Mel? Ai, tô aqui só me deliciando. Não, acho isso mesmo. É, complementando esses itens que você colocou, das características da técnica corporal, eu vejo que, às vezes, claro, estão totalmente interligados, mas, às vezes, a experiência do aluno novo parece ser se aprofundando mais em como se fosse dando passos, né? Então, talvez, o mais comum, às vezes eu não gosto de dar umas declarações absolutas, porque, cara, a experiência de cada um é única, né? Então, às vezes a gente consegue falar da própria experiência e do que já viu acontecer em alunos. E pronto, até ali chegou, mas com certeza tem outras experiências legítimas. Mas muitas vezes acontece assim, o aluno chega, ele vai fazer uma posição, dentro do que o instrutor está orientando. E ele não consegue ficar lá, ele tipo faz, aí tem que desfazer, tá doendo aqui, tá doendo lá. Daí o professor lembra que a posição tem que ser, como o Andy disse, confortável. Aí ele pensa, confortável? Bom, não vou xingar aqui, mas às vezes mentalmente o aluno, poxa, confortável, tô aqui sofrendo, o cara me diz que tem que ser confortável. Nunca vou chegar lá, né? Então, é um processo, eu passei por isso, e depois você continua praticando, você fica ouvindo o instrutor, as dicas que dá, né? Leva a consciência para aqui, para lá, respira assim, assado, e um dia você vê que até que está confortável. Qual uma boa dica para você ver que conseguiu conquistar o mínimo de conforto? Quando o instrutor te fala para voltar da posição e fazer uma transição para outra, e você pensa, ah, mas estava tão bom, precisa voltar. Pronto, aí você sabe que estava num nível de conforto que é o desejado. Então, isso vai no aspecto do conforto e pode até se mixar com as outras subcaracterísticas da posição, né, que seria a estabilidade, né, aquilo de conseguir fazer a posição e ficar lá estável, está bem aliado ao conforto. Seguindo para o aspecto da respiração, que o Andy comentou, que seria um segundo tópico, aí você conseguiu fazer a posição e até ficar mais ou menos estável, mas o professor te diz, olha, coordena, respira dessa forma, da outra, e você percebe que a tua respiração está irregular, você não consegue respirar direito, porque o nível de esforço que você está tendo que aplicar à posição é tanto, você não consegue respirar direito. E isso acontece com frequência quando você está começando a conseguir uma posição, né? Às vezes em técnicas mais desafiadoras fica mais evidente, e não raro o aluno fala, olha, eu consegui fazer a posição, só que eu não consigo respirar, então eu não consigo ficar lá. Pronto, porque ainda tem que dar esse passo, né? Então, seria uma segunda medida. Estou colocando nessa ordem, mas atenção, pode não acontecer nessa ordem, só que é bastante comum que seja assim. Primeiro desafio é conquistar a posição confortável, estável, aplicar uma estética, né? Uma boa definição da técnica. Segundo passo pode ser a respiração. E aí vem aquele outro momento no qual eu fiquei por bastante tempo, enquanto era aluna iniciante, 1, 2, 3 anos de prática. Você faz a posição, tá bonito. Você consegue respirar bem, você está confortável, tal. Só que onde está a tua cabeça? Onde está a tua mente, né? Divagando. Divagando pelos mais diversos assuntos. Lembranças, tem que fazer tal coisa. Putz, ontem esqueci de falar com fulano. Ah, tem que estudar para a prova de não sei o que. Bom, tá lá a tua cabeça. Tem qualquer outro assunto menos no momento presente. E o momento presente é o que é o tal de mindfulness, que está tão em voga.
E o mindfulness é o passo anterior à meditação. Então, alguém colocou ali no chat, em algum momento, né, Tássia falou pra gente, que não sabia que existia essa conexão. Tá ali. A gente fala de manter a consciência no momento presente. Isso é a atitude interior que faz parte da técnica corporal, no The Rose Method. Manter a consciência no momento presente, conduzir-se mentalmente enquanto está permanecendo. E isso está intimamente ligado ao que é o treinamento de mindfulness. Então, sinto que muitas vezes isso é um passo que vem realmente no final. Para mim foi dessa forma, pelo menos. Uma vez que eu tinha conseguido vivenciar os outros aspectos da técnica corporal, por muito tempo me faltou essa parte da atitude interior, né? Que o Andy colocou. Então, é isso, por ali, mais ou menos, a gente sentindo as conexões. E isso é a cereja do bolo, é o que vai fazer toda a diferença, porque muitas vezes os alunos iniciantes falam assim para mim, mas quando que eu vou poder passar para a turma de intermediários, para fazer técnicas mais avançadas? As técnicas mais avançadas não necessariamente são aqueles musculares mais difíceis que o pessoal faz nas coreografias e que você vê encantado, tipo, vou conseguir fazer isso, vou conseguir fazer aquilo na ponta dos dedos. Sim, isso é muito legal fazer também, porque o corpo é um instrumento de trabalho para tudo que a gente tem e você precisa estar saudável, estar forte, é importante, vai te ajudar a conseguir fazer todo o resto. Mas as técnicas mais avançadas, às vezes, são mais avançadas energeticamente. E são técnicas extremamente simples que você vai conseguir permanecer por muito tempo. Claro, com a indução do seu professor e com acompanhamento do seu professor, com segurança. Isso é o que vai fazer a diferença. E quando de verdade um aluno iniciante se torna um aluno mais avançado? Quando ele consegue entender essa chave que a Melina e o Andy acabaram de falar, que é você estar no momento presente desde o início da aula. Com todas as coisas, todas as informações que vão surgindo, você ir colocando uma coisinha a mais. A aula é como se fosse um ritual de informações. E aí você pega a primeira parte da aula, junta com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta. Quando chega na sexta parte da aula, que são as técnicas corporais, você está com toda essa parte anterior em você já impregnado. E aí quando você vai para a etapa final, é um pulo para você chegar no estado expandido de consciência. Ontem eu estava vendo os stories de uma colega que ela colocou, eu acordo todos os dias 5h30 da manhã para treinar meditação. E aí uma outra amiga comentou e ela postou o print. Eu também, mas eu nunca sei meditar. E a outra colocou, eu também não. Aí eu até falei, olha, antes de acordar esse horário para treinar meditação, tem alguns passos anteriores que é bom você pensar em fazer e treinar, porque vai ser mais fácil, né? Tem toda uma preparação prévia. E é fato, quando você chega nos instantes finais da aula, se você fez uma aula completa, se você vivenciou as técnicas corporais plenamente, quando você chega para sentar, para meditar, tua coluna está confortável, teu corpo está confortável, você não vai ficar pensando no seu corpo. Porque a expansão da consciência que a gente fala aqui, ela é num todo. Então, o teu corpo emocional, as tuas emoções, elas vão estar confortáveis. A tua mente vai estar consciente e confortável para parar. Para você conseguir chegar num estado além, que é a tua intuição, que é o que a gente quer no ato da meditação, e até outros estágios assim, que isso é com muitos anos de prática, com muito tempo. E é normal não conseguir meditar quando você começa. Porque ninguém começa da noite pro dia já conseguindo meditar. A normal seria a pessoa já chegar e falar, meditei, Não é assim, tem todo um processo. E as técnicas corporais, elas fazem muito parte, estão extremamente conectadas. Léo colocou aqui uma vez, notei durante uma prática guiada que consegui ficar muito mais tempo em uma técnica de isometria só por não estar cuidando do relógio, e sim das orientações da instrutora. Esse acompanhamento de perto do seu professor faz toda a diferença mesmo. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Eu queria complementar um pouquinho no que você falou, tá? Porque eu sinto que a técnica corporal, ela auxilia nesse processo das pessoas falarem assim, eu não consigo meditar, eu já tentei e eu não consigo. Ou quando a gente fala de mudança comportamental,
em que a pessoa fala assim, não, a partir de amanhã eu vou me alimentar saudavelmente, ou a partir de amanhã eu não tenho mais ciúmes, ou a partir... Perceba que em técnica corporal ninguém comete essa loucura. Ninguém vira e fala assim, a partir de amanhã eu vou ser flexível. Ninguém faz isso. Ninguém comete essa loucura que é achar que você vai ter uma mudança por decreto. Se ela acontecer, é porque você já tinha aquela habilidade. É aquele aluno que chega na escola, nunca fez não tem nenhum contato com o corpo dele, e você pede para ele colocar a testa no joelho, ele coloca por uma questão genética, enfim. Mas ele só descobriu uma habilidade que ele já tinha. Ele não precisou decretar, a partir de amanhã, hoje eu estou rígido e a partir de amanhã eu vou ser alongado. Por que eu estou falando isso? A técnica corporal ela vai educar o praticante e, invariavelmente, assim, eu e Mel estamos há muito tempo nessa jornada, lidando muito com técnica corporal. Acho que a gente não conhece ninguém que faça todas, né, Mel? A gente conhece pessoas que fazem muitas, mas existem questões genéticas que são opostas quando a gente fala de coisas muito extremas. Então você vai ter dificuldade. Em alguma técnica você vai ter dificuldade. Se ela for importante para você, se ela for importante no seu processo, você vai treinar e conquistá-la. Da mesma forma, você tem que treinar para conquistar a meditação, uma mudança comportamental. Então, assim, você quer mudar um determinado comportamento, você vai fazer exatamente como você faz em técnica corporal. Você entra num período de treinamento. Então, isso quer dizer que se você brigava no trânsito e você fala assim, não, eu não quero mais brigar no trânsito, provavelmente você vai brigar de novo. E tudo bem. Desde que você segure, paciência, vai ser parte do seu processo. Se você não queria brigar no trânsito, tinha que ter começado antes para não brigar hoje. Vai demorar um tempinho para você mudar, geralmente. Então, o que vai acontecer? Aí te fecharam lá no trânsito, você queria xingar, você xingava. Até ontem você xingava. Hoje você já não xingou mais. Mas aí você xingou com a porta fechada. Só você ouviu. Coisa horrível. Você ouviu aquela porcaria toda. Aí você se observa. Você vê quais são os seus sintomas. Provavelmente de envenenamento. Perna trêmula, mão trêmula, visão meio turva. Aí você avalia. Não xinguei o outro, houve uma evolução. Mas foi suficiente? Já está alinhado com o que eu quero para mim? Talvez não. Talvez você queira não se sentir assim todo esquisito, todo meio sujo. Ou para você, tanto faz. Aí é um processo individual seu. Mas e aí você erra, acerta, tenta de novo, fica um pouco mais fácil. Num dia bom é mais fácil, num dia difícil é mais difícil. Igualzinho técnica corporal. Você está ficando mais flexível, dia frio é mais difícil. No dia quente é mais fácil. Talvez à tarde seja mais fácil, de manhã é mais difícil. A gente está falando, eu e Mel estamos falando no geral, para a maioria das pessoas, porque tudo é individualizado. Mas é muito parecido. Então, se você presta atenção na sua evolução em técnica corporal e entende o processo de evolução, depois para você levar para coisas que são talvez mais relevantes, né? Talvez alinhar o seu comportamento, aquilo que você quer para sua vida, acredito que tem um impacto maior na sua vida do que botar a testa no joelho. Mas se você aprende um processo ao conquistar uma testa no joelho, você aprende um processo, você consegue migrar esse processo para uma série de coisas que são mais relevantes para si. Muito bom, Andy. Eu gostei desse comentário aqui do Léo Taveira. Aprendi que temos um limite físico e o limite mental, muitas vezes imposto por nós mesmos, que é nos subestimando. E aí a Ana Varela colocou, eu sou tão iniciante que às vezes acho que serei eterno iniciante, incapaz de chegar num nível razoável de fazer esses 9 itens. Não, Ana, a gente tem certeza que você vai conseguir não ser iniciante uma hora, porque isso é muito gradual e efetivo. A nossa evolução é assim, e é muito gostoso. Eu sempre comparo, muita gente pergunta a gente... pergunta pra gente, liga para as nossas escolas, manda pedindo informações. Como faz para eu me formar instrutor do The Rose Method? Tá, aí eu comparo da seguinte forma.
seja instrutor ou chegar no grau mais elevado da nossa instituição, né? Ah, como que eu faço? Quando você entra numa escola de artes marciais, por exemplo, ou numa escola de piano, ou numa escola de balé, você chega e fala assim, quanto que eu pago para fazer um curso de formação? No final de semana eu aprendo a tocar esse instrumento? Em um mês, em um ano, eu já chego na faixa preta, que posso dar aula de uma arte marcial? Tem um tempo. E a gente tem que entender que esse tempo, ele faz parte do processo. Tem que segurar a ansiedade que as coisas elas vão acontecendo no seu tempo. Então, até para você ir galgando os graus da nossa instituição e se tornando um aluno mais avançado, e até quem sabe um dia chegar numa formação profissional, que é o que muita gente almeja, esse tempo tem que ser respeitado para você mesmo. E não tem como o professor falar, em um ano você vai se formar, em 2 anos. Não tem como ter uma promessa, né? Até porque na nossa instituição, quando você faz a primeira prova, você ainda está começando, como se fosse seu primeiro ano de faculdade, né? Você ainda tem que fazer um longo período pela frente. Então, todo mundo, com o tempo, consegue evoluir. Não tem quem não evolua com o tempo. Mas requer tempo. Requer tempo e determinação para ter essa autossuperação. Mas uma coisa que eu gosto de colocar, quando você treina as permanências nas técnicas corporais em aula, você também treina a permanência nas coisas que você quer conquistar nos seus sonhos, no seu propósito de vida. Porque está interligado. Você ganha uma consciência física que extrapola. Você está ali, está difícil de ficar, de permanecer. Mas você ficou e chega uma hora que você não está pensando mais, você está ali, está gostoso, está confortável. E na sua vida é da mesma forma, quando vem um problema, quando vem uma situação difícil, se você está sempre treinando em lidar com coisas difíceis de uma forma agradável, ou seja, com um sorriso no rosto, como a gente fala para fazer em aula, você lida assim dessa forma na vida também. Vai vir uma coisa difícil, veio uma coisa muito difícil para você lidar no teu emocional. Você está treinado. Todo dia você treina ali ficar, você pratica, você treina ficar no físico e você treina segurar suas emoções para você segurar a sua ansiedade. Por isso que você vai evoluir. Porque uma hora você vai evoluir. É assim que funciona, com o tempo. Querem falar sobre isso? A gente está chegando no final da nossa live, porque senão daqui a pouco o Instagram vai derrubar. Eu acho que a gente já tem que ir para os recados finais. Melina! O Instagram derruba? Derruba, acho que 1 hora de live. Uau, que maldade. Vamos lá. Não, fiquei pensando... O papo tá bom e a gente se empolgou. Não, numa hora a gente será derrubado. Vai fazer o quê? Fiquei pensando no que você comentou, que alguém comentou do limite no mental, né? E, nossa, lembro de quantas vezes propus uma técnica corporal numa aula e um aluno... essa falha é só com um aluno bem novo, em geral. Bom, em geral. O aluno olha, às vezes nem tenta fazer e fica olhando e fala, nossa, mas isso é impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí, a reação do instrutor só pode ser rir, né? Porque a gente leva assim de forma leve, e não tem jeito. E é muito legal. Quantas vezes a gente já conseguiu ver que o aluno primeiro coloca uma negação. Impossível, nunca vou conseguir fazer. Aí, na sequência, você fala, não, mas vem comigo. Ó, minha gatinha está ali, olhando tudo e aprendendo. Não, ela está supervisionando para ver se eu falo certo, né? Vem comigo, faz dessa forma, coloca a mão dessa forma, monta a posição dessa forma. E aí, apenas numa primeira tentativa, o aluno já consegue entender como é a posição e, quem sabe, até fazer por 1 segundo, vai. Só que 1 segundo de permanência é o tempo suficiente para que o teu corpo entenda como é a posição. Talvez você ainda não tenha suficiente força muscular para fazer, mas o teu corpo entendeu. Então, veja bem, 10 segundos antes você disse, impossível, nunca vou conseguir fazer. E logo depois, o teu corpo diz, tá, era assim mesmo. Então tá bem, vou conseguir fazer. Isso acontece uma vez. Só que às vezes acontece de novo. Até que numa hora, a tua cabecinha, entende? Eu tô falando da tua cabecinha, mas é a minha, tá? Porque eu passei por isso. Até que uma hora a tua cabecinha entende que não adianta dizer impossível, eu nunca vou conseguir fazer. Se você se empenha, se você segue as orientações e se você tem disciplina para continuar
treinando e tentando, numa hora você faz. Então não tem essa de impossível, nunca vou conseguir fazer. E aí, numa bela hora, o praticante para de falar isso, porque entende que não é bem assim. Se tentar, ele consegue. Ou ele consegue se aproximar, ou ele consegue até superar a proposta do professor. Então isso eu acho bem legal para mudar paradigmas e transpor essa barreira mental que tinham colocado. Muito bem. Estamos na nossa reta final mesmo. E eu queria que o Andy desse os recados, como faz para praticar com você, Andy, na sua escola. Recados? Entra no meu perfil no Instagram mesmo, é _ Anderson Gouveia, com todas as vogais, Gouveia. _ manda uma mensagem para mim e a gente bate um papo para ver se o que a gente oferta é realmente o que você está procurando, e se for, a gente começa a praticar. Maravilha. E Mel, como faz para praticar com você? Mesma coisa, só nesse perfil aqui, que é @derosecopa, é o perfil da minha escola. E aí, se for o meu, é melina.professora. A gente tem que ir dando os jeitos de conseguir colocar seu nome, né? No underline, no ponto. Eu não consigo colocar meu nome e sobrenome. Muito bem. E comigo, eu sou instrutora da plataforma online, que é voltada para artistas, therosemethod.shine. Também pode falar lá, @therosemethod.shine. Se você for artista, e se quiser aula presencial, @therosemethod.sumaré, que é a escola do Anderson Gouveia, que eu dou aulas presenciais aqui em Perdizes, em São Paulo. A gente reabre agora em outubro, não é isso, Anderson? Se tudo der certo. Se as autoridades cumprirem o cronograma, abrimos na metade de outubro. Melina, estou sabendo que vai ter um webinar com você e o link está na bio do @therosemethod para você se inscrever, e é gratuito. É um evento gratuito que você vai falar muito mais sobre essa parte das técnicas corporais. Evento imperdível. Vai ser no sábado, dia 18 de setembro, às 11 horas da manhã. Um horário ótimo, que eu tenho certeza que você não tem nada na sua agenda ainda, já coloca na agenda, já faz a sua inscrição pelo Simpla, aqui no link na bio do @therosemethod. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV do @therosemethod, depois vai para o canal do YouTube do @therosemethod Brasil. Beijo, muito gente. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, Anderson e Mel. O papo foi incrível. Sou fã de vocês. Bye, bye. Obrigada, beijo, obrigada. Tá? Beijo, Mel. Super beijo. Beijo. Tchau.